Fala pessoal, aqui é Nelson Lara. Hoje nesse vídeo eu quero abordar um assunto muito importante. Você não deve começar a vender dindim, geladinho, sacolé. Antes de começar a vender, de produzir, você deve calcular o custo unitário de cada sabor, de cada dindim que você vai preparar. Nesse vídeo eu quero mostrar para você como eu faço para calcular o custo unitário de cada um dos meus produtos. Então, eu vou aqui para o Excel no meu computador, onde eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu desenvolvi e que ela vai ajudar você a precificar o seu produto. Vamos lá? Vamos aqui preencher ela. Então, eu tenho aqui a planilha, certo? Que primeiro de tudo, eu vou ter que calcular minha receita. Eu vou colocar minha receita aqui na planilha. E qual receita eu vou utilizar? Eu vou utilizar a receita que eu tenho aqui no e-book do curso Sobremesa Gourmet, que é um curso onde eu ensino a fazer exatamente tudo o que fazemos aqui na Dindim Gourmet. No e-book eu tenho todas as receitas que eu ensino no nosso curso. Para exemplificar aqui o uso dessa planilha, eu vou utilizar a receita de pudim. E na minha receita de pudim eu tenho leite condensado, leite líquido e ovos. O açúcar demerara é para calda. Só que nesse caso aqui, para exemplificar, eu vou substituir essa calda, não vou utilizar, e no lugar dela eu vou colocar Nutella. Então vou ter aqui, em primeiro lugar, o leite condensado, o leite integral UHT e ovos. Então aqui na planilha, primeiramente eu vou colocar o nome do sabor, pudim com Nutella, será a receita que eu irei calcular. E eu vou utilizar nessa minha receita leite condensado e leite integral UHT e ovos, certo? Ovo. Pronto, colocou os ingredientes, agora você vai colocar, você vai informar o valor unitário de cada um desses ingredientes. Por exemplo, eu compro o leite condensado em caixinhas de 395 gramas. Então, vou informar aqui o valor médio do leite condensado hoje está de 3,80. Eu informo o valor unitário. E do leite integral está em média 3,20. E do ovo está custando em média 60 centavos. Informei o valor de cada ingrediente, o que é que eu tenho que informar agora? A gramatura que esse ingrediente você encontra ele. Lembra que eu falei que eu compro leite condensado de 395 gramas? Então, vou colocar, informar aqui a gramatura do ingrediente na embalagem que ele vem. No caso, 395 gramas. O leite integral, eu compro ele em caixas de 1 litro. Só que aqui é o seguinte, você tem que trabalhar nessa planilha somente com gramatura. E o leite, ele está em ml. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter mililitros para gramas. É muito simples. Vamos utilizar aqui o nosso amigo Google. Aí você vai digitar no Google converter ml em gramas. Nesse primeiro link, no conversordemedidas.com, você vai clicar. E aqui é muito simples. Você vai informar o que é que você quer fazer. Você quer converter mililitros em gramas. Então aqui já está mililitros, certo? Para gramas. Qual ingrediente você quer fazer essa conversão? Você informa que é o leite. Veja que ele tem creme de leite, leite condensado. Então, o leite, que no caso aqui está em mililitros. E qual é o volume que eu compro? Eu compro 1 litro, que são equivalentes a 1000 mililitros. Eu vou informar aqui em 1000 mililitros e vou pedir para calcular. E veja que 1000 mililitros de leite é equivalente a 1040 gramas. Então, voltamos lá para a nossa planilha e informo que 1000 mililitros de leite equivale a 1040 gramas. É muito importante que você trabalhe tudo em gramatura nessa planilha, para que saia tudo do jeito que é para ser. E o ovo, eu já verifiquei, e ele tem em média 50 gramas, cada ovo, de granja de galinha.
E aqui na receita é aqui que eu vou informar a quantidade de cada ingrediente que vai na receita. Então vamos verificar lá no e-book. No e-book eu vou usar 1.185 gramas de leite condensado. Então bota aqui 1.085, é isso mesmo? 1.185, 1.185 gramas. Observe que automaticamente a planilha ela vai calcular proporcionalmente essa quantidade, certo? E vai lhe dar o valor que vai ser gasto somente de leite condensado. No caso, eu vou gastar R$ 11,40 somente de leite condensado. E o próximo agora é o leite integral. Vamos ver lá no e-book. Eu vou utilizar, certo, nessa receita, 1.000 ml, então 1 litro. Então, eu vou utilizar aqui 1.040 gramas de leite integral nessa receita. Veja que também ele já faz o cálculo automaticamente e vê quanto é que vai custar. No caso do leite, ele deu o mesmo valor porque a proporção que eu estou utilizando na receita foi a embalagem completa. E para o ovo, certo? Vamos verificar aqui, vou utilizar 6 ovos que equivale a 300 gramas. Então, informa aqui que são 300 gramas de ovos nessa receita. E ele já vai calcular para mim o valor total dos ovos, que foi R$ 3,60. Pronto, já preenchi. Se a sua receita tiver mais ingredientes, você vai informar aqui nessa planilha. Observe que lá no final, o valor total dessa receita, somente dos ingredientes, foi de R$ 18,20 e teve um total de 2.525 gramas. Agora vamos passar para a parte do recheio. No caso, esse meu dindim, ele vai ser pudim com Nutella. Então ele vai ter Nutella como recheio. Caso o seu sabor não tenha recheio, pode desconsiderar e deixar essa parte aqui em branco. Nesse caso eu vou preencher que hoje eu estou comprando a Nutella de 3 kg, certo? Eu comprei uma Nutella hoje de 3 kg direto do fornecedor por R$ 110. E informe aqui a mesma coisa, a gramatura que você comprou essa Nutella. Eu comprei de 3 quilos, que é 3.000 gramas. Tem as menores. Nesse caso, você tem que especificar qual é a gramatura da Nutella que você comprou. Então, eu vou colocar aqui que é de 3.000 gramas. E eu vou informar agora a gramatura por unidade. Como assim? Quantos gramas de recheio é colocado em cada saquinho? Isso mesmo, você deve pesar e saber a quantidade exata que você está colocando, para você poder chegar a um valor aproximado aí de recheio. Então eu coloco em cada saquinho 15 gramas de Nutella, que ele vai calcular para mim automaticamente e vai ver que os 15 gramas de Nutella, comprada ao valor de R$ 110, vai ser 55 centavos. Então, cada saquinho somente Nutella vai 55 centavos. Beleza? Entendido até aí? Feita essa primeira etapa, vamos passar para o quê? Para a segunda etapa. Aqui você vai preencher abaixo os valores envolvidos para produzir o seu produto. Lembra que essa primeira etapa é somente cálculo de ingredientes. Agora eu vou calcular outras coisas que devem ser levadas em consideração, que muitas pessoas deixam, né, isso passar e não consideram. Então aqui a primeira pergunta que eu faço nessa planilha, que você tem que informar, é quantas unidades uma pessoa produz por hora. Pela experiência que eu tenho, nesse sabor, é uma média de 15 din-dins por hora por pessoa, certo? Mas como assim? Não é uma pessoa chegar, sentar, amarrar, encher os din-dins, não. É todo o processo, desde o início de bater a receita, colocar o recheio, encher, lacrar, adesivar, colocar ele no freezer, lavar tudo. Então, como é que você pode estar fazendo esse cálculo? Você pega, comecei, vamos supor, de 1 hora da tarde, comecei a trabalhar, e você vai até 5 horas da tarde.
Quando você finalizar tudo, já tiver terminado, você vê a hora que você terminou. Vamos supor que foi de 5 horas da tarde. Aí você vê a quantidade que você produziu e divide pela quantidade de horas para saber quantas unidades você conseguiu produzir por hora. Eu sei que nesse caso aqui são 15 unidades por pessoa por hora. Agora você vai ter que informar aqui a gramatura da unidade. Quantos gramas tem cada unidade que você produz do din-din? Nesse caso aqui, cada unidade ele tem 120 gramas. Então você já informa a gramatura da unidade. Agora você vai informar qual o valor pago pela hora trabalhada. Como é que você pode estar fazendo para calcular isso? Vamos pegar aqui, por exemplo, o valor do salário mínimo janeiro de 2020. Então, o valor do salário mínimo 2020 é de R$ 1.039. Então, como é que você pode estar fazendo? Você vai pegar R$ 1.039 e dividir por 220. Aí você vai chegar ao valor de R$ 4,72 a hora trabalhada. Então, chegamos ao valor da hora trabalhada, vamos informar aqui na planilha. É uma sugestão esse valor da hora trabalhada, você pode estar querendo pagar mais, certo? Mas eu indico que no mínimo pague o valor da hora do salário mínimo vigente. Então é R$ 4,72 a hora. O preço unitário do adesivo, eu já calculei aqui, ele está em algo em torno de 10 centavos. E o preço unitário da embalagem, ele está em algo em torno de 5 centavos. Agora, nessa planilha é muito importante você informar o desperdício em gramas, que geralmente sempre tem desperdício no caso do din-din, que vai ser no momento que você bate, ele vai criar aquela espuma, acaba que um pouco dessa espuma ela vai ser desperdiçada, certo? E aqui, para essa receita, eu já calculei, ele dá algo em torno de 60 gramas de desperdício. Observe que automaticamente ele já calcula o valor do desperdício. E logo abaixo ele vai me dar o quê? O preço unitário da base líquida. Então, somente a base líquida, não levando em consideração a Nutella, custou 76 centavos. O preço unitário do recheio, no caso só da Nutella, custou 55 centavos. E o preço unitário da mão de obra custou 31 centavos. Então, essa receita ela rende aproximadamente 23 unidades. E cada unidade vai estar algo em torno de R$ 1,81. Então, essa é a primeira parte que deve ser feita para calcular. E vamos agora para a segunda parte da precificação. Vamos dar continuidade, certo? Finalizamos a primeira parte, que é para calcular a receita. Então, vamos agora para a precificação. É nesse momento da precificação que você vai ter que informar valores fixos e variáveis por mês da sua empresa. E o que vem ser valores fixos e valores variáveis, certo? Você vai ter que informar aí o valor da sua água, da sua energia, do seu aluguel, quanto você gasta com combustível, internet, enfim, material de limpeza. Só não vai considerar aqui o valor da mão de obra, porque a gente já está calculando ela lá no preço unitário de cada sabor, certo? Então, nesse caso aqui, você deixa fora essa mão de obra porque já está sendo calculado lá. Isso para termos de precificação de produto. Então, você vai informar aqui, em média, quanto você gasta por mês de água. Lembrando que se você está trabalhando, fazendo isso em casa no início, é bom você começar a dividir as contas, certo? Já que você está ali na sua casa, coloque pelo menos aí a água a metade, certo? A energia você vê mais ou menos quanto você está gastando com os freezer. Então você tenta fazer uma média mais ou menos de quanto está indo de energia e água somente para casa. E nesse caso aqui eu vou informar como se fosse num local exclusivo para a produção do din-din. Nesse caso a água estaria algo em torno de R$ 60. A energia, vou colocar aqui R$ 200. O aluguel, eu vou colocar R$ 300.
de combustível mais R$ 200, de internet R$ 80. Então, estou colocando aqui alguns valores para mostrar o exemplo do funcionamento dessa planilha. Então, você informou os seus custos fixos e variáveis, eu informei esses aqui. Então, esses custos por mês está algo em torno de R$ 840. Por que é importante fazer isso? Porque agora ele vai fazer um rateio desse custo fixo e variável com a quantidade de produto que você vende por mês. Então vamos para a parte da precificação do produto. Aqui você vai informar a quantidade vendida no último mês. Então você veja, tenha um controle das suas vendas, viu? Veja quanto você vendeu no mês passado e informe aqui. Se você ainda não começou a vender, você deve ter uma projeção de quanto você pretende vender. Tem que ser uma projeção real. Então eu vou colocar aqui que no último mês foram vendidas 4.000 unidades. Então vendi no último mês 4.000 unidades. Aí o que é que essa planilha faz nessa parte? Ele vai pegar aqui as 4.000 unidades que eu vendi e vai fazer o rateio em cima do valor do custo fixo e variável. O que é que ele faz? Ele vai pegar o fixo e o variável e dividir pela quantidade de vendas, ou seja, se eu vendi 4.000 unidades, dividido pelo meu custo fixo e variável, vai dar algo em torno de 21 centavos. É como se cada din-din que eu vendesse, eu tirasse 21 centavos daquele din-din para pagar os meus custos fixos e variáveis, fora o meu custo de produção unitário. Porque o que é que ele faz aqui? Ele pega aqui o meu valor do custo fixo e variável de 21 centavos e ele vai somar mais o valor da unidade produzida, ou seja, quanto é que custou para produzir? R$ 1,81. Então ele vai pegar esse meu custo fixo e variável de 21 centavos e somar. Vamos chegar aí ao valor de R$ 2,02. Observe que a quantidade vendida no último mês ou a quantidade vendida, ela reflete diretamente no seu custo, certo? Por exemplo, quanto mais você vender, mais você vai conseguir diminuir esse valor, certo? De fixos e variáveis para cada unidade. Por exemplo, se eu colocar aqui 6.000 unidades vendidas, observe que o meu valor de custo fixo e variável diminuiu para 14 centavos. E se eu não vender tanto assim, eu vou colocar aqui, se eu vender 1.000 unidades, observe que esse meu custo ele é alto também, certo? Então, vou informar aqui que no último mês eu vendi 4.000 unidades. É nesse momento que você vai agora conseguir precificar o seu produto. Por exemplo, tem pessoas que produzem e olha quanto é que o concorrente está vendendo. Ele está vendendo a R$1,50, R$2. Ah, eu vou vender o valor do preço do meu concorrente. Eu vou vender a R$2. A pessoa vai e vende a R$2. E observe, para produzir ela está gastando R$2,02, então ela vai ter prejuízo. Se você não fizer o seu cálculo antes de vender, você não sabe quanto é que você está tendo de lucro, certo? Então você vai informar o seu valor não baseado na concorrência, não baseado nas outras pessoas, baseado no seu custo real. Como? Calculando, na maneira que eu estou explicando aqui. Eu gravei algum vídeo mostrando como é que é feito para precificar. E eu não vou entrar em detalhes aqui. Aqui é somente para mostrar como utiliza essa planilha para calcular o custo. Mas aqui eu posso dizer que, no mínimo, para preço de consumidor final, você vai aplicar 100%. Então, se você está tendo R$2,02, se você aplicar 100%, você vai colocar aqui o valor a ser vendido a R$4 a unidade, certo? E aproximadamente você vai ter aí quase 50% de margem de lucro. Também já falei aqui no canal a respeito de como se deve calcular a margem de lucro, porque, lembra, quando eu falo um percentual para precificar, isso não quer dizer que 100% é seu lucro. Observe que a sua margem de lucro aqui é de 49%. Se quiser ver, procura no nosso canal que eu falo aí como calcular a margem de lucro. Então, se você vender o seu din-din a R$4,
você vai ter 49% de margem de lucro e observe que o seu valor fica em R$ 2,02, você tem aí quase um lucro de R$ 2,00 e você vai ter aqui, essa planilha ela vai te falar que você vai ter um faturamento bruto. Não é o que é o faturamento bruto, é tudo que você vendeu. Então, se você vendeu 4.000 unidades a R$ 4,00, você teve um faturamento bruto de R$ 16.000. E sua empresa obteve um lucro de R$ 7.903,75. Ou seja, ele já calcula aqui para você o quanto você, né, faturou, já deduzindo o gasto com receita, produção, o gasto com custos fixos e variáveis, ele já lhe dá a sua margem de lucro real, dinheiro que sobra depois de ter pagado tudo. Lembrando que aqui nessa planilha, você está utilizando ela para calcular um sabor, você vai ter que fazer isso para cada sabor, certo? E você estipula a quantidade vendida de cada sabor. Eu estou mostrando aqui a quantidade total para ter uma noção do funcionamento dessa planilha, certo? Para ajudar você a precificar o seu produto. Mas aí cabe a você precificar o produto da maneira que você achar mais conveniente para você. Nesse meu caso, eu sugiro que seja no mínimo de 50% para preço de consumidor final. E aqui na última parte da planilha tem uma simulação bem interessante, onde você faz uma simulação mais rápida para ter uma ideia de sua receita total, do seu custo, do seu lucro. Então aqui eu vou vender a R$ 4,00 e vou colocar aqui uma quantidade, a mesma quantidade, 4.000 unidades vendidas ao mês. E aqui ele vai me dar o mesmo valor, porém vai mostrar o valor do meu custo. Né? Se eu vender 4.000 unidades a R$ 4,00, eu vou ter uma receita de 16.000, um custo de R$ 8.096,25 e um lucro de R$ 7.903,75. Ele vai me dar minha margem de lucro. Aqui, se eu mudar para 3,50, veja como 3,50, né, como 50 centavos faz muita diferença. O meu lucro estava em 7.000, foi para 5.000. Então, a minha margem de lucro caiu para 42%. Se eu aumentar aqui para 4,50, o meu faturamento aumenta, o meu lucro aumenta, o meu custo também aumenta, tudo aumenta, inclusive a minha margem de lucro. E é isso aí. Nossa planilha fica por aqui. Se você gostou e quer adquirir essa planilha, abaixo aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você vai clicar e ser redirecionado e vai receber uma cópia idêntica a essa que eu mostrei para vocês aqui, certo? Qualquer dúvida me manda um e-mail que eu vou estar aí para poder responder e tirar suas dúvidas. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.